Se eu te disser que a metformina, ela mesma, o remédio mais famoso para quem é diabético, que praticamente todo diabético tipo 2 já tomou ou toma. Se eu te dissesse que ela pode não ser a melhor escolha para você em 2026, você ia achar que eu enlouqueci, né? Mas não sou eu quem está dizendo, tá? É a Sociedade Brasileira de Diabetes. E eles escreveram lá na diretriz publicada em 2025. Sabe o que isso significa? Significa que durante décadas você foi tratado como um verdadeiro protocolo genérico, quando já existia conhecimento suficiente para fazer muito mais do que simplesmente prescrever um comprimido, um medicamento. Fica comigo até o final desse vídeo, porque essa informação pode literalmente mudar completamente a sua vida, a sua relação com a diabetes, e eu quero também te mostrar um caminho que vai muito além de qualquer medicamento. E se isso parece interessante para você, eu tenho certeza que é um assunto importante, aproveita e já deixa seu like aqui, tá? Dá um like nesse vídeo, compartilha nos grupos do WhatsApp também, e aí cada like o YouTube entrega aí para muitas pessoas e nós espalhamos essa mensagem para muito mais pessoas que precisam. Então vamos lá, já deu like, já compartilhou? Olha só, por décadas, e quando eu digo por décadas, eu estou falando de mais de 20 anos, 20 a 25 anos. A metformina foi considerada o ponto de partida universal. Diagnosticou diabetes tipo 2 ou pré-diabetes? Metformina. Eu já fiz isso muitas vezes, eu passava muito. Não importava se você tinha 30, 40, 50, 70 anos. Se você pesava 80 ou 130 quilos. Se você tinha problema no coração ou problema renal. A primeira receita era sempre a mesma. E a metformina é um bom remédio mesmo, será? Sem dúvida, é eficaz, ajuda a reduzir a glicemia, tem um custo baixo, está no SUS, a maioria dos postos de saúde tem, e tem um perfil de segurança muito bom comparando com os outros medicamentos. Mas aqui está o que ninguém te contou. Se a ciência evoluiu a ponto de mudar completamente as diretrizes em 2025, se agora eles dizem, não, espera, precisa personalizar mais, precisa olhar para cada órgão, precisa olhar para cada perfil. É porque sempre existiu margem para fazer algo diferente. Veja só, a diabetes não mudou, é a mesma doença. Só que a ciência literalmente comprovou que tratamentos personalizados, considerando aí o contexto, né, de cada pessoa, eles são muito mais eficazes. E se existe margem para você personalizar medicamentos, é lógico que existe também margem enorme para você personalizar aquilo que realmente trata a causa raiz. A alimentação, a suplementação, o estilo de vida, não é verdade? Então deixa eu te explicar o que realmente mudou e por que isso é tão importante para você que está me assistindo. A pergunta antiga era a seguinte: qual remédio baixa a glicose com mais segurança? A pergunta de 2026 é: qual que é a estratégia que protege os meus órgãos e que mais precisa de proteção nesse paciente? Percebe a mudança? Antes o foco era químico. Baixar um número no exame. Era assim. Agora o foco ele é muito mais biológico. Proteger o coração, proteger o rim, avaliar aquele paciente de forma individual, proteger o pâncreas. Pense no seu corpo como se fosse um castelo. O método antes era jardinagem. Cuidava das aparências, para que ao bater o olho ali, tudo parecesse bonito e perfeito. As novas diretrizes, elas focam na estrutura do castelo, naquilo que faz ele permanecer de pé, seguro e estável. E essa mudança é muito grande, é enorme, porque agora, se você tem um risco cardiovascular, por exemplo, um risco cardiovascular elevado, se você já teve infarto, derrame, placas nas artérias, que é a aterosclerose, a primeira escolha pode não ser mais aquele protocolo antigo, né? Pode ser o quê? Pode ser uma classe de medicamentos que, além de baixar a glicose, de forma comprovada aí, né, reduz o risco de eventos cardíacos. Então, se o seu problema principal é o rim, por exemplo, se você tem proteína na urina, se você tem creatina alterada, a primeira linha pode ser outra categoria de medicamentos que vão proteger o rim de uma forma que o protocolo tradicional simplesmente não faz. Ah, e tem mais. Estudos recentes que foram feitos com medicamentos de nova geração levaram quase a metade dos pacientes a algo impensável: remissão, ou seja, glicada abaixo de 5,7, reversão sem nenhum remédio. É isso mesmo. O protocolo antigo sozinho nunca chegou perto disso. Eu falo isso porque eu pratiquei por mais de uma década como médico ali, no campo mesmo. Agora presta atenção no que isso realmente significa. Se os próprios medicamentos evoluíram a ponto de produzir remissão, reversão, é porque o corpo pode reverter o quadro quando recebe o estímulo certo. Estou falando aqui de diabetes tipo 2, tá? Sabe qual que é o estímulo mais poderoso que existe? Não é químico, é biológico. Alimentação inteligente, suplementação estratégica, atividade física correta, controle dos hormônios naturais. Porque aqui está a verdade que realmente
ninguém fala. Nenhum medicamento vai reverter a resistência à insulina. O que eles fazem? Eles gerenciam, tá? Aí você pode perguntar o seguinte, mas e a alimentação correta? E a suplementação natural adequada? E a atividade física estratégica? Esses revertem. E se as novas diretrizes conseguem reconhecer que diferentes perfis precisam de diferentes abordagens, por que a conversa ainda não começa por alimentação e estilo de vida? Por que a primeira prescrição não é, olha, para o seu perfil, você precisa de ômega 3, numa dose terapêutica, você precisa do glicostop, você precisa do Vita Q10, você precisa de magnésio, você precisa de uma alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis, treinamentos intervalados. Por que isso nunca é a primeira linha? E deveria ser e deverá ser. Grave essa frase. A pergunta não é mais qual que é o remédio que eu vou tomar. A pergunta é qual estratégia protege o meu órgão mais vulnerável? Essa é a pergunta. E a estratégia não começa com receita, tá? Começa com conhecimento. Agora, presta muita atenção. Eu preciso ser muito claro aqui, porque esse é o tipo de informação que pode ser muito mal interpretada. Eu não estou dizendo para você parar aí a metformina por conta própria de forma alguma, tá? Nem outro medicamento que você esteja tomando. Nunca faça isso por conta própria. Nunca. Se o seu médico passou, ele tem que mexer na sua medicação. O que eu estou dizendo é que você tem o direito de saber que existem opções, tá? Que a melhor escolha depende do seu perfil, não só de um protocolo genérico automático que vai te passar um remédio. E mais importante ainda, você tem o direito de saber que existe um caminho além de qualquer medicamento. Então, deixa eu te mostrar 3 perfis de pacientes que precisam urgentemente levar essa informação tão importante para o consultório e exigir aí uma conversa completa sobre tratamento. Vamos passar aqui rapidamente. Perfil número 1. Quem já teve, por exemplo, um evento cardiovascular? Quem já teve um infarto? Quem já teve um AVC, um derrame, uma angina? Quem já colocou stent? Se é o seu caso, as novas diretrizes recomendam medicamentos que têm uma proteção cardíaca comprovada. Mas, sabe o que mais tem proteção cardíaca comprovada em estudos científicos de elevado nível de evidência científica? Ômega 3, magnésio, dieta de baixo carboidrato, treinamento intervalado. Então, por que isso não é a primeira conversa que o médico tem com você? Porque você não sai do consultório já com um protocolo completo que inclui alimentação, que inclui suplementação, que inclui medicação quando necessário. Agora tem aqui o perfil número 2, né? Quem tem qualquer sinal de problema renal. Quem tem, por exemplo, proteína na urina, chamada microalbuminúria. Se é o seu caso, as diretrizes agora recomendam uma classe específica de medicamentos que protege mais o rim. E sabe o que mais protege o rim mesmo? Redução drástica de quê? Açúcar, carboidrato, seja doce, seja salgado, seja integral, não importa. Hidratação adequada também. Tá? Controle da pressão arterial. Isso protege o rim, através de nutrientes naturais. Eliminação de inflamação sistêmica. Isso até hoje nunca foi enfatizado pela medicina tradicional. Por quê? Porque exige educação do paciente. Tá? E educação não cabe em 15 minutos de consulta, 20 minutinhos de consulta. E por último, tem o perfil número 3. Quem já toma metformina há muitos anos, faz dieta, se exercita, só que mesmo assim a glicada não desce de 7,5 ou de 8, fica sempre ali 7,4, 7,3. Se você está nessa estagnação, chegou a hora de reavaliar. Só que a pergunta não é só qual que é o outro remédio que eu vou tomar. A pergunta é, por que o meu corpo não está respondendo? E a resposta, ela quase sempre está em porque ele tem deficiência de cromo, magnésio ou vitamina D, porque ele tem inflamação crônica, porque ele tem resistência à insulina. Então, a resposta está nesses pontos. Resistência à insulina causada por alimentos que são chamados de saudáveis, mas são repletos de carboidratos, como comida industrial, como excesso aí de trigo. E tantos outros alimentos, né, que aumentam o cortisol, que sabota tudo, sono ruim. Isso não entra na conversa padrão. E aqui vai algo que eu quero muito que todo aluno, todo paciente entenda de vez. Paciente informado não é paciente rebelde, é paciente que vai ajudar o médico, que vai ajudar em conjunto com o médico a decidir melhor. Só você sabe o seu perfil e a partir de agora isso se torna uma informação importante, ok? Quando você chega na consulta sabendo que existem novas diretrizes, sabendo que existem novas opções, sabendo que existem abordagens nutricionais e de suplementação que têm evidência científica tão robusta quanto qualquer remédio, bom, nesse caso você não está desrespeitando o médico. Você está abrindo uma conversa que pode literalmente salvar a sua vida. Então o que a gente está vivendo em 2026
é uma mudança, começo de uma mudança, né, de um paradigma. Porque durante décadas, o tratamento da diabetes foi de cima para baixo. O médico prescrevia, o paciente obedecia, certo? E o remédio era sempre o mesmo, ou quase o mesmo para todo mundo. A partir de agora, nós estamos entrando na era da medicina mais personalizada. O remédio certo vai depender de quem você é, do seu coração, do seu rim, do seu pâncreas, do seu peso, da sua genética. E a alimentação certa, a suplementação correta, o exercício certo, também vão depender. Isso significa que 2 diabéticos sentados ali na mesma sala de espera no consultório podem e devem ter tratamentos completamente diferentes. Pensa nisso. 2 pacientes com a mesma glicada de 8%, um tem 45 anos, é obeso, tem fígado gorduroso, tem coração saudável. O outro tem 62 anos, é magro, tem sarcopenia, já teve infarto. O tratamento ideal para cada um é radicalmente diferente. E não é só o medicamento que precisa ser diferente não, tá? A própria alimentação, a própria suplementação, as dosagens de suplementação, o tipo de exercício, tudo precisa ser personalizado. Se o seu médico está tratando os 2 da mesma forma, com o mesmo protocolo de 20, 30 anos atrás, o protocolo de sempre, talvez seja a hora de uma atualização, né? Talvez seja a hora de procurar um outro profissional que esteja aí mais alinhado com a ciência. Entenda, eu não fiz esse vídeo para criticar a metformina, tá? Eu sei que ela ajuda aí a controlar a diabetes, apesar de não ajudar na causa, e é a medicação ainda mais segura que nós temos. Eu fiz esse vídeo porque a medicina evolui e o seu tratamento precisa também evoluir junto. O que mudou em 2025 não foi só um remédio, foi a lógica do tratamento. Não é mais um protocolo para todos. É proteção personalizada. Coração, rim, pâncreas. E se isso vale para medicamento, olha, meu amigo, minha amiga, vale muito mais para alimentação, vale muito mais para estilo de vida. Mas isso é apenas uma parte do que está transformando o cuidado com a diabetes. Na semana da diabetes controlada, eu quero te mostrar exatamente como aplicar isso na prática. Vão ser 3 aulas gratuitas onde eu quero te ensinar, primeiro, como usar a alimentação inteligente para você literalmente reverter a resistência à insulina, tá? Reversão. Quais são os suplementos naturais e científicos que vão te ajudar a acelerar esse processo, como que um protocolo de exercícios pode baixar a glicose e pode proteger os seus órgãos, como ir a uma consulta preparado, com todas as perguntas certas para conversar com o seu médico, para ter um tratamento completo, né, adequado e personalizado. Tudo isso organizado de uma forma muito clara, com todo passo a passo seguro, para te deixar pronto para participar da sua própria saúde. Olha só, o link para entrar nesse grupo exclusivo, VIP, onde eu vou mandar todas as informações, está aqui abaixo, tá? É só clicar, é gratuito, não perca essa oportunidade e nos vemos lá na Semana da Diabetes Controlada. É só clicar no link aqui e entrar no grupo VIP. Um forte abraço, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo e vamos espalhar saúde juntos. Se inscreva no canal também. Até a próxima.